vocês aqui no meu canal. Aqui eu vou postar várias diquinhas de unhas, fibra de vidro, alongamento em gel, tá bom? E sobre unhas naturais também. Vou contar um pouco mais da minha história pra vocês, de como eu comecei nesse mundo louco das unhas, tá? E um pouco mais sobre a minha vida. Hoje eu vou falar um pouco pra vocês. Eu sou iniciante aqui, tá? Então se eu errar alguma coisa, se eu tiver que voltar, por favor me perdoem, mas eu tô começando e logo eu vou ficar craque aqui, porque eu quero passar muito o meu conhecimento pra vocês, tá bom? Quero passar um pouco mais de como eu comecei, tentar tirar o medo de muita gente que tem medo desse mundo das unhas, porque realmente a gente se assusta, mas depois que a gente, né, aprende a amar demais, a gente vê que não é tão amedrontoso assim, né? Vou contar um pouco pra vocês, né, sobre como eu comecei. Eu fiz o meu curso com 16 anos, só que eu comecei a atuar na área com 19 anos. Foi quando eu casei, porque eu morava em Indaiatuba, quando eu casei e vim morar em Jundiaí, né? E eu trabalhava com vendas na época antes, e eu falei, não. Quando eu cheguei aqui, eu me senti um pouco meio perdida, né? Porque eu não conhecia, né, ninguém, eu só tinha o meu pai, minhas irmãs, a minha madrasta aqui e o meu marido. Então, assim, eu não conhecia muita gente, eu não sabia, né, como que eram as pessoas daqui para trabalhar. Então, eu trabalhei um tempo na Baby Calçados, 45 dias, saí de lá e peguei o modulinho e comecei a procurar, né, trabalho. E eu vi um salão precisando. Eu falei, não, agora é a hora de eu fazer o que eu gosto. Porque lá em Indaiatuba, quando eu fiz o meu curso, eu já tinha 16 anos. A maioria dos salões pegava a partir de 18 anos. E eu fui até chamada, né, num salão conhecido lá, pra fazer um bico, né? Mas ganhava muito pouco, você trabalhava demais. E naquela época eu era muito nova e eu falei, não quero ganhar isso, né? Tipo, eu queria minhas roupas, minhas coisas, então eu falei, não quero trabalhar em outro lugar. E eu fui trabalhar em lojas de cosméticos. Lojas de cosméticos, vivia com unha postiça, aquelas unhas com super bonder até o topo, né? E todo dia ia pra qualquer lugar, pra uma balada, o super bonder estava ali, junto comigo. Porque era fiel pra mim aquilo lá. E aí eu peguei e falei, quando eu cheguei em Jundiaí, eu falei, não, vou trabalhar no que eu gosto. E eu procurei um salão, comecei a procurar no modulinho e vi um salão precisando. Falei, vou meter a cara, não conheço ninguém. Falei, agora é a hora pra mim, né? E quando eu comecei, fui lá, fiz a entrevista e tal. E eu comecei a trabalhar. Quando eu fazia um pé em mão, eu demorava 3 horas e meia, 4 horas num pé em mão. E as clientes falavam assim pra mim, nossa, Miquela, você faz muito bem, mas você demora muito, então eu vou ter que fazer com outra cliente, com outra profissional. Aí eu ficava muito mal, né, porque aquilo acaba com você. E eu falava, não, tudo bem e tal, mas por dentro, nossa, porque hoje eu sei lidar com isso. Naquela época eu não sabia, então eu ficava muito mal. E eu falava, não, não é pra mim isso, eu não vou trabalhar com isso. E o meu marido um dia chegou e me falou assim, amor, trabalha em loja, você sabe vender, você sabe, né? Ele falou, trabalha em loja, só que assim, não era o que eu gostava. Eu sempre gostei de vender, mas eu sempre amei, né, unha, sempre amei essa parte. Então eu falei, não, se eu tenho oportunidade aqui, eu vou tentar aqui. Se eu ver que não dá, enfim. Mas eu tenho que insistir. Não é tipo um mês, ir lá fazer, acabou, não deu, não tem como. Então eu peguei, fui e continuei, né? Continuei e as clientes, nossa, já passei cada coisa, muita cliente, né, me humilhava e falava muita coisa e eu ouvia aquilo, engolia seco e falava, não, eu vou continuar porque é o que eu quero, eu gosto e Deus vai me capacitar. E aí eu peguei e continuei, né? Continuei, fiquei e aí era uma luta para ir trabalhar porque eu lembro que onde eu morava, os ônibus era muito ruim para ir de ônibus, né? E o meu marido tinha que sair muito cedo de casa, porque ele entrava na época, acho que era 15 para as 8 da manhã, então eu não tinha como ir com ele, eu tinha que ir de ônibus. E eu só sei que, eu não lembro a hora que eu pegava o ônibus, mas eu lembro que eu pegava o ônibus, chegava no serviço e ainda ficava uns 40 minutos, 1 hora esperando abrir o salão. Porque depois só tinha 10 horas da manhã, eu acho. Então, nesse decorrer do tempo, eu tinha que ir mais cedo.
Então eu chegava lá, ficava esperando e tal. Depois meu marido ia me buscar. Se eu não fosse embora às 6 horas da noite, 6 horas da tarde, pra pegar o ônibus 7 horas da noite, eu iria embora só 11 horas da noite. Porque o ônibus só tinha das 7 e depois só às 11 horas da noite. Então eu tinha que sair 6 horas em ponto do salão. Às vezes, quando passava um pouco, meu marido ficava lá na frente do salão me esperando. Eu pegava, entrava e ele ia me buscar. Quando ele ia de carro, quando a gente tinha dinheiro pra ir de carro, porque o nosso começo do casamento, assim, foi tipo, muito perrengue mesmo. Mas isso que fez a gente crescer, graças a Deus, né? Crescer como pessoa, evoluir como pessoa mesmo. E então a gente já passou por muita coisa e eu vou contar aqui pra vocês. Logo vou contar um pouquinho de cada coisa aqui. E aí a gente pegou, eu continuei lá e aí, enfim, eu engravidei. Engravidei do Pedro Henrique, logo foi quando eu descobri em novembro. Quando foi em dezembro, eu ia todo santo dia trabalhar e aquele dezembro bombou. E eu falei, não, né? Eu preciso continuar. E eu trabalhando. E eu trabalhava num espaço que o ar ficava debaixo de mim. Eu ficava embaixo do ar, perdão. Eu ficava embaixo do ar. E aí, eu ficava embaixo do ar e e tava muito calor aquele dezembro, muito calor. E eu falei assim pro meu patrão. Falei, viu, tem como eu mudar minha poltrona? Porque aqui não dá pra mim ficar. Eu falei, porque eu entro e saio do salão, né? E tá muito calor e o ar tá muito debaixo em mim e tal. Enfim, comecei a ficar gripada. Comecei a ficar ruim. Cheguei em casa, muito ruim. E ele, não tem como você mudar, você tem que ficar aqui mesmo, tal. Tudo bem. E eu lembro que eu trabalhei num sábado, lá, que foi perto do Natal, eu tava com 39 graus de febre, 39 para 40 graus de febre. Tava muito mal. E eu continuei trabalhando, porque assim, eu falei, não, as clientes estão marcadas, eu não quero desmarcar, porque é chato, né? E assim, uma coisa que eu gosto muito de ser é pontual e responsável com o cliente, né? Se às vezes acontece alguma coisa é porque aconteceu, mas assim, por mim, eu não desmarco o cliente, eu odeio atrasar o cliente, né? Porque assim, eu acredito que o cliente, ele tem, né, as coisas deles pra fazer no dia a dia, né, as clientes. Então assim, tem cliente que chega aqui, já sabe o horário certo, né, que ela vai sair daqui e ela tem outro compromisso. Então assim, eu tento sempre tá naquele horário dela, que é o horário dela, né? Pra mim poder atender ela sair, fazer as coisinhas dela, tudo acabou. Enfim. E eu continuei naquele lugar, né? Continuei lá trabalhando e tal. Quando eu fui, trabalhei nesse sábado com febre. Quando foi no Natal, enfim, eu fiquei internada, né? No dia do Natal. Internada, assim, no mesmo dia, né? Fiquei lá no hospital. E o médico falou, agora você não vai poder mais trabalhar. Você vai ficar 10 dias de repouso porque você tá com pneumonia. 4 meses de gestação. Enfim, fiquei na minha casa 10 dias tomando antibiótico. E fiquei lá, tomando antibiótico e tal. Voltei no meu trabalho depois. Eu lembro que quando eu mandei mensagem pro meu chefe pra falar que eu não ia trabalhar, nossa, ele ficou puto, falou pra me dar um jeito, que eu tinha que trabalhar, porque não sei o quê. Porque a maioria do salão hoje em dia, nós não somos profissionais. Nós somos, né, números para eles. Eles veem a gente como um número, né? É difícil hoje em dia você achar um salão, não estou generalizando, tá? Porque tem muitos salões que, nossa, são realmente, assim, brilhantes, né? São donos, assim, espetaculares. Mas tem salão, sim, que trata a gente como número, né? Aquele profissional ali, pode sair que tem outro, tá tudo certo. Enfim. Aí, trata a gente como número e tal. E ele falou assim, não, você tem que vir, você tem que trabalhar, você tem que não sei o quê. Eu falei, não. Eu não posso, eu estou de repouso, né? E naquele momento que eu engravidei, a minha prioridade era o meu filho. Então, assim, quando eu engravidei, eu mudei tudo. Mudei minha alimentação, tudo. Continuei trabalhando, porque gravidez não é doença, né? E continuei, enfim. Peguei, fui
E voltei a trabalhar em janeiro, voltei com as minhas clientes e tudo mais. Pedi desculpa às minhas clientes que eu tive que desmarcar aqui, infelizmente, né? Foi um problema de saúde, eu tive que, não podia ir, tava muito mal mesmo. E continuei trabalhando. Fiquei trabalhando até 37 semanas. Eu lembro que na época eu ganhava por semana 140, 150. Quando era mais boa, eu ganhava R$200 por semana. E assim, nossa, pra mim era, meu Deus, tava super feliz, porque era o que me ajudava a pagar minhas contas, né? Na época eu e meu marido, a gente passava, tipo, muito perrengue mesmo. Então, assim, o que a gente ganhava era pra pagar água, aluguel, né? Pagar a luz, o carro. Tinha mês que não dava nem pra compra. Só que, assim, Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, então ele nunca deixava faltar. Tinha dia que chegava a gente lá com compra, sabe? Mas nisso também eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre a minha vida, tá? Então, e aí eu fui e voltei, né, a trabalhar e eu fiquei até 37 semanas atendendo, né? Achando que o meu filho ia vir com 38 semanas. Então eu falei, não, vou sair com 37, porque eu também já não tava aguentando mais, minha barriga tava explodindo. Eu falei, vou sair com 37, vou arrumar as coisinhas do Pedro, deixar tudo em ordem, porque com 38, 39 semanas ele vem. Só que não, meu filho veio com 41 semanas e 4 dias. 41 semanas e 4 dias. Aí foi também outro milagre na minha vida, meu filho. É uma bênção na minha vida, é o melhor presente que Deus poderia ter me dado. E, enfim, aí o Pedro veio e meu patrão falou assim, olha, quando você volta a trabalhar? Eu falei, olha, com 4 meses já vou colocar ele na creche e já vou voltar a trabalhar, porque eu precisava. Só que filho é bênção, né? E quando veio o Pedro, muitas portas se abriram na nossa vida. Meu marido entrou num emprego muito bom, né? Então, ele ficou nesse emprego por um bom tempo. E ele falou assim, não, amor, fica em casa com o Pedro, curte o Pedro um pouco e eu dou meu jeito em casa, né? Falei, tudo bem. E também já tava morrendo de dó de deixar, né? De ter que deixar ele pra trabalhar e eu queria curtir mais. Eu falei, não, vou ficar aqui, vou curtir mais ele sim. E fiquei até 1 ano com ele em casa. Só que daí já começou a me dar ciricutico, eu falei, não, eu preciso trabalhar. E um dia eu falei pra ele, falei, amor, eu vou voltar a trabalhar. Ele, não, fica mais um pouquinho com o Pedro, porque realmente dá dó de você deixar com outra pessoa, você colocar na escolinha, né? Ele, não, fica mais um pouquinho. Eu falei, não dá, não quero e vou trabalhar. E aí eu peguei e fui, a gente achou uma babá com o Pedro e eu comecei a procurar um emprego. E fui, e eu tinha muita vontade de trabalhar no Jaque Janine, um sonho, assim, né? Porque eu acho que cada profissão que você tem vontade de trabalhar num lugar, você tem vontade de crescer em algum lugar. E a minha vontade, né, um dos meus sonhos, assim, nesse mundo de manicure, era trabalhar nesse salão. E eu fui fazer entrevista num salão lá perto da Vila Rio Branco. Aí chegando lá, né, o cara falou pra mim, eu ia ganhar muito pouco, só sei que eu ia trabalhar demais pra ganhar muito pouco e não ia compensar eu pagar a babá pro Pedro e tudo mais. Eu falei, não adianta nem eu sair de casa pra ganhar isso, trabalhar e deixar meu filho com os outros, né? Enfim, aí veio um estalo na minha cabeça, eu falei, eu vou lá entregar um currículo no Jaque Janine. E eu fui lá entregar o currículo, cheguei lá, daí eu falei assim, você pode fazer um teste? Eu falei, posso. Ele, então vem amanhã, tal horário. Cheguei lá, fiz o teste, deu certo. Comecei na segunda-feira lá a trabalhar. E um também dos meus sonhos era fazer curso de alongamento em gel, que na época tava em auge o gel. Só que eu não tinha condições, né? A gente não tinha condições de pagar, porque na época, hoje é muito mais acessível, né? Os valores estão muito acessíveis pra gente fazer um curso. Mas na época era muito caro. Então, assim, eu não tinha como pagar, a gente não tinha como pagar, então não dava pra fazer. E aí eu entrei lá no Jax, né, e eu me esforcei bastante. Foi muito bom o tempo que eu fiquei lá. Eu trabalhava das 2 às 10 da noite. Aí de quinta a sexta eu trabalhava das 10 às 10 e de sexta-feira de sábado eu trabalhava das 10 às 8 horas da noite. De domingo das 2 às 8. Só que não era todos os domingos, tá? Era um domingo sim, um domingo não. O domingo que eu trabalhava, na segunda-feira eu folgava. Porém, na segunda-feira você tem muita coisa pra fazer. Então, ficava, né, praticamente trabalhando a semana inteira.
E aí eles me deram a oportunidade de fazer o curso de gel. Eles pagaram pra mim e foram descontando na minha quinzena, o que me ajudou muito, porque eu tirar o dinheiro pra me pagar à vista não ia ter como, não tinha cartão, não tinha cheque na época, então não tinha como pagar. Enfim, eu fui, fiz o curso. Logo que eu fiz o curso, eles já começaram a marcar cliente pra mim, tipo, e eu me senti meio que no desespero, porque tudo que é novo é difícil no começo e a gente se sente um pouco perdida. E eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir? Meu Deus, e meu marido, não, você vai conseguir, você vai... Ele sempre me incentivando, né, sempre tava comigo. Ele, não, você vai conseguir, você não pode desistir, você já fez o curso e tudo mais. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá, né. E aí eu ficava, fazia os clientes, demorava 3h30, 4 horas pra fazer, e na época era um valor um pouco alto, né? Tipo, um alongamento em gel era 180 mais 25 a mão, se eu não me engano, era por aí. Então, assim, eu achava muito caro, né? E pro cliente também, você qualquer valor que você paga, você tem que dar um produto, fazer, né? Um trabalho bom no cliente. E aí o cliente pagava e não saía satisfeito, e eu chegava em casa, chorava, falava, meu marido, não, eu não vou mais, eu não quero mais, eu vou desistir. Ele, não, você não vai desistir, você vai continuar, porque você consegue. E ele sempre me incentivando, e eu falava, não, eu vou continuar, e eu sempre indo. Só que quando eu tava lá, começou a me prejudicar no salão, né? Na minha casa, na minha vida pessoal. Eu estava ganhando bem, porém eu não estava tendo mais vida, né? A gente acaba que se doando mais pro trabalho do que pra nossa família, do que pra minha casa, do que pro meu marido, do que pro meu filho. Então a gente começou a brigar muito dentro de casa, né? A gente brigava muito dentro de casa. O meu filho acabou se afastando um pouco de mim. Ele não me chamava mais... assim, ele não era mais tão próximo a mim. E aí a gente, né, sempre brigando, e aí chegou um tempo que um pastor me ligou e falou assim, olha, eu tava orando, tal, e Deus pediu pra mim te dizer que é pra você sair de onde você tá. Porque isso está te afetando no seu trabalho, está te afetando na sua vida pessoal, no seu casamento. E se você continuar, o seu casamento vai acabar. Ele falou. E então Deus está pedindo para você, e Deus falou para você ficar em paz, que Ele já tem tudo preparado, né? Já tem a sua casa, já tem o seu trabalho preparado, já tem uma porta aberta para você, e já tá tudo preparado, é para você ficar em paz. Ele falou isso pra mim, acho que foi em outubro ou novembro de 2014. E eu falei, não, tudo bem, pode deixar, né, eu vou, né, fazer, eu vou... Só que na hora eu fiquei meio, né, porque assim, na época, lá, eu ganhava por quinzena 2.000, 1.500, R$ 2.000, 2.500 por quinzena, porque... como eu te falei, trabalhava bastante, pra caramba. E aí eu falei assim, não, eu vou... A gente acha que a gente engana Deus, né? Eu falei, não, tudo bem, eu vou sair e tal, só que eu vou esperar dezembro. Porque em dezembro eu vou ganhar um bom dinheiro, meu marido tinha acabado de entrar num outro serviço. Eu falei assim, eu vou ganhar um bom dinheiro, vou guardar o dinheiro, e o meu marido vai pagando, pelo menos, as contas de casa. E eu vou ganhando um dinheirinho e tal. Eu ia trabalhar no apartamento, né? Aí eu peguei, fui e esperei chegar dezembro. Aí um dia ele me ligou e falou assim, olha, Deus tem pressa pra você sair de lá. Falou, e Deus tirou a mão de lá. Ele não vai mais te abençoar naquele lugar. Falou, e confia no que Deus tá te falando. Deus tem uma porta aberta pra você. Falei, é só você confiar. Aí eu falei assim, não, tudo bem e tal. E eu e meu marido brigando direto. E o que eu ganhava eu não via, né? Porque a gente brigava e eu gastava com qualquer coisa e tudo mais. E aí ele pegou e falou assim pra mim. Daí eu falei, tá bom, vou sair e tal. Chegou o mês de dezembro, eu falei, vou bombar.
eu tirei R$ 1.500 em dezembro. Falei, gente do céu. Só que ele tinha me falado que Deus tinha tirado a mão de lá. Só que eu insisti em continuar, né? Achando, porque eu ficava assim, não, Senhor, eu vou sair de lá, mas eu preciso fazer esse dinheiro. Só que Deus sabe do que a gente precisa, Deus sabe. E Deus cuida da gente. É a gente que não quer confiar, a gente que tem aquela dúvida de, ai, vai, não vai, vai, não vai. E eu falei, não, se Deus tá falando, eu vou confiar e amém. E quando foi em dezembro, eu não fiz nada. Quando foi em janeiro, eu e meu marido, a gente sentou, conversou, falou, a gente vai se separar. E aí, quando o pastor me ligou, ele falou, e aí? Ele falou, Deus tá te cobrando, Deus tá pedindo pra você sair, você já saiu? Aí eu falei, Senhor, se for realmente da sua vontade, coloca esse desejo no meu coração de mim não ficar lá. Porque eu tinha, né, os meus problemas lá, né, no serviço, que era como eu falei, muitos dos lugares te tratam como números. Enquanto você tá bom pra eles, ok, né? Enquanto você tá passando por uma fase difícil ou qualquer outra coisa, dane-se, você tem que trabalhar e pronto, acabou. E, né, e aí eu peguei e falei, Senhor, se for realmente da sua vontade, coloca esse desejo no meu coração. E enfim, quando demorou uma semana, eu sentei com meu marido, eu conversei, falei, olha, você quer continuar? A gente vai continuar, vai separar, o que vai acontecer? Dele, não, a gente vai ficar junto. Ele me apoiou a sair de lá, ele falou, olha, você tem que sair, porque você não tá dando mais atenção pro seu filho, você não tá dando mais atenção pra mim. Ele falou assim, você tá ganhando dinheiro, mas você não tem mais tempo pra gente. Ele falou, e tipo, a gente começa a perceber que nem tudo na vida, né, é em torno de dinheiro. A nossa família é muito mais importante que isso, né, o tempo que a gente tem com família é muito mais importante que isso. Então, assim, ele falou, não, sai de lá. Ele falou, você trabalha em casa e tudo mais. Enfim, peguei, saí de lá do salão. Aí tem gente que ainda até falou pra mim, você é louca, você tá ganhando muito bem, você já tem a sua clientela, como que você vai sair daí? Deus nunca manda ninguém sair de um trabalho que você ganha bem. Deus nunca vai fechar uma porta boa dessa pra você. E aí eu falei, não, se Deus tá falando eu vou confiar, porque eu já pereci demais nesse tempo, então, e se Deus fechou as portas pra mim, eu já não tava ganhando bem lá, eu já sabia que era Deus, né? Falei, então, eu vou continuar. E foi na onde eu continuei. Continuei lá, trabalhando lá. Quando eu saí de lá, comprei minhas coisinhas, meu marido me ajudou a comprar minhas coisas de alongamento e tudo mais. E eu fiz, né, fiz meus panfletos, fiz 1000 panfletos. Daí onde eu morava era 25 unidades, né, de apartamento. 25 blocos. E tinha 500 unidades. E eu fui de apartamento em apartamento entregando, meu marido me ajudou. A gente entregou debaixo das portas. Entreguei em padaria, em mercado, entreguei em tudo quanto é lugar. E falei, né, meus clientes foi aparecendo, foi me ligando. E eu publicava toda semana no brechó. Toda semana eu publicava em brechó. E eu falei, não, vai dar certo, né? E fiquei confiante. Fiquei 3 meses trabalhando. E assim, eu saí de lá, o primeiro mês foi muito bom, o segundo mês foi muito bom, o terceiro mês foi muito bom. Quando deu 3 meses que eu saí de lá, meu marido foi mandado embora. E aí me bateu meio que um desespero, né? E aí eu falei assim, e aí me mandaram mensagem de lá do salão, porque a chefe do meu marido, né, era cliente do salão. E eles ficaram sabendo lá que meu marido foi mandado embora. E aí me ligaram e falaram, você não quer voltar? Volta, não sei o que e tal. E aí eu falei, tipo, eu falei, não, se realmente Deus pediu pra mim sair de lá, eu não vou voltar pra lá. Porque eu não posso me desesperar. Se Deus tem o melhor pra mim, eu tenho que esperar. Porque assim, nós somos ansiosos, eu sou muito ansiosa. Tipo assim, eu quero pra ontem, entendeu? Mas a gente tem que ver que o tempo de Deus não é o nosso, né? E eu falei, não, eu vou confiar, né? Seja o que Deus quiser. E meu marido saiu do serviço, né? E a gente ficou. Eu fiquei trabalhando em casa e ele me levava para uma cliente, me levava para outra. E, nossa, ele me ajudou demais todo esse tempo. E ele falou, e eu peguei e falei, não, eu vou ficar, né? Eu vou sair. Não, vou continuar trabalhando nisso. E ele conseguiu aí demorou acho que uns 6 meses
ele desempregado e eu trabalhando no domicílio, atendendo no apartamento, conseguimos pagar todas as contas, tudo bonitinho. E eu peguei e falei assim, não, eu vou. E eu fui começando a crescer, ele já estava no outro trabalho, começou num serviço bom. E foi quando ele começou a investir em mim em curso, aí ele me deu o curso de fibra de vidro, né? Ele falou, não, vai lá, faz. Aí eu fui lá em São Vicente, num domingo, fui de ônibus, aí eu dormi lá, né, na Moça, na Maria, e quando foi na segunda-feira eu fiz o curso o dia inteiro, voltei, né, na segunda-feira cheguei em casa, era meia-noite, lembro até hoje, cheguei em casa, era meia-noite, eu falei, não, vou fazer a minha mão. Aí eu fui, fiz a minha mão, uma mão eu comecei meia-noite, fui terminar 5 horas da tarde, 5 horas da manhã, perdão, 5 horas da manhã, e eu tinha cliente de fibra de vidro 10 horas da manhã. Aí eu fui e falei assim, não, eu vou, fiz a minha mão, fiquei super feliz. Quando foi 10 horas da manhã, fiz a cliente, demorei 4 horas e meia pra fazer a unha dela. Aí eu chorei, falei pro meu marido que eu não queria mais, que não ia dar certo, que eu ia ficar muito mal, porque a cliente não ia gostar e ia demorar muito tempo. E ele falou, não, você fez o curso, você foi até lá, agora você vai praticar e vai dar tudo certo. E ele sempre me incentivando. Eu falei, amém, vamos continuar. E eu continuei. E sempre fui, né, fazendo. E aí lá no apartamento foi crescendo, foi ficando pequeno pra mim. E eu falei, não, agora eu preciso ter um espaço, porque eu atendia na minha casa, né, e acabava tirando um pouco a privacidade do meu marido, do meu filho. Eu falei, não, eu preciso ter o meu espaço. E eu comecei a procurar, né, um espaço pra mim trabalhar. E nesse tempo, uma amiga minha viu um espaço alugando no brechó. E ela foi e falou assim, Mica, né, marcou eu lá e tal. E eu fui e comecei a conversar com a menina. Aí eu fui lá ver, gostei, tava tudo prontinho, bonitinho, tava lindo. Aí ela falou assim, olha, só que a gente tá mudando pra outra casa. Ela falou, eu tô tentando alugar outra casa e se der certo a gente vai mudar do espaço. Só que aí, assim que der certo, eu te ligo e você vai lá ver. Eu falei, não, tudo bem e tal. E ela mudou pra casa, que é onde eu tô hoje. Ela mudou pra cá, tal, eu vim, olhei a sala. Aí eu falei, não, vou ficar, tal. Aí eu vim pra cá. Daí a gente decorou, né, do meu jeito. Mas já tinha a mesinha, já tinha o expositor, a cadeira, tudo. E aí eu peguei e fui. E já tava tudo bonitinho. Aí eu comecei a atender aqui, as clientelas foi aumentando. Quando fez 6 meses em dezembro, eu entrei em junho. Quando foi em dezembro, ela falou pra mim que ela ia fechar aqui. E eu fiquei muito triste, né? Fiquei muito mal, porque eu falei, meu Deus, tipo, eu acabei de abrir, voltar pro apartamento agora, porque daí você acostuma a você ter o seu espaço, né? E é mais confortável pro cliente também. E eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer? E aí eu fui num culto, né, lá em São Paulo, do pastor. E lá ele falou, sem ele saber de nada, né, porque eu não tinha comentado nada. Ele falou assim pra mim, olha, Deus tá te entregando uma chave e tá te entregando o seu negócio. Ele falou, regulariza certinho, né, bonitinho, e Deus vai te abençoar naquele lugar. Voltei pra casa muito feliz, né, e falei pra Deus, eu falei assim, Senhor, se realmente for, né, da sua vontade, vai dar tudo certo. E eu tava já com vontade, já tava, né, na mente de falar com a mocinha, né, com a Ju. Falei, bom, vou falar pra ela, né, de ficar com o salão e vou pagando, né, os móveis, tudo pra ela, né, como dá. E meu marido já tava fazendo um curso de barbeiro na época, então ele ia atender também aqui com a gente. E aí foi quando ele pegou, aí eu sempre falava pro meu marido, eu falava assim, ai, vamos abrir alguma coisa junto. Só que no serviço dele que ele trabalhava, ele ganhava muito bem lá. E aí ele ficava meio assim, sabe? E aí, 3 vezes, Deus usou um pastor pra falar que era pra ele sair do trabalho, pra ele sair do serviço e trabalhar comigo. E aí ele foi e falou assim pra mim, ai, não sei se eu vou sair, porque lá onde eu tô é bom. E realmente ele ganhava muito bem, os benefícios eram ótimos.
Daí eu falei assim, não, sai, faz um curso e tudo mais e tal. E aí ele fez o curso enquanto ele estava trabalhando lá no serviço, saiu de lá e foi e começou a trabalhar. E começou a cortar cabelo, né? Começou a cortar cabelo aqui, e aí a gente pegou, ficou com o salão. Ela falou, não, Mica, fica com o salão, paga como você puder. E aí a gente foi pagando, né? Ela e a sobrinha dela, que a gente comprou os móveis delas, daqui do salão. E a gente foi pagando, e Deus foi, né, nos capacitando, né, pra gente pagar ela, os móveis. Eu lembro que quando meu marido saiu do serviço, ele pegou um bom acerto, então ele pagou, né, quase tudo. Foi pagando pra mim, porque o que eu ganhava, né, eu tava investindo em produto ainda, e, né, e nas coisas. Aí ele falou, não, aí a gente pagou todas as contas que a gente tinha, com o acerto dele. E aí a gente falou, não, agora como a gente tá livre de conta, já tinha quitado, né, o carro, a gente falou, vamos, né, investir nisso. E a gente ficou, e assim, tinha dias, né, bons, tinha dias ruins, assim, como pra todo mundo, né. Já tive problemas, né, com o cliente, não é o que a gente quer, mas é aquela coisa, nós não agradamos a todos, né. E desde então eu tô aqui, já vai, em junho agora vai completar 3 anos, né, que a gente tá aqui nesse espaço. A gente tem o alvará, tudo bonitinho. E, assim, no começo não foi fácil, sabe? Eu, pra ser bem sincera, eu nunca imaginei, né, trabalhar pra mim mesma, eu nunca imaginei. Porque eu pensava muito pequeno antes, sabe? Eu pensava muito assim, porque é aquela coisa, Deus, é bem aquele louvor, os sonhos de Deus são maiores que os seus, porque os sonhos dele são muito maiores que o nosso. Deus quer o melhor pra gente, né? E eu nunca imaginei ter o meu negócio. Hoje meu marido tem a barbearia dele, graças a Deus. E assim, a gente nunca pensou, né, em realmente que tudo isso iria acontecer. Muita coisa aconteceu pra gente chegar até aqui, muita coisa mesmo, sabe? E o que eu tenho pra falar pra vocês hoje é não desista, não desista. Se você realmente ama o que você faz, corra atrás, busque em Deus uma direção, um caminho, sabe? Eu falo que Ele é o nosso melhor caminho. Deus é o melhor caminho Ele é o nosso melhor guia, né? Pra poder nos levar no melhor, porque Ele sempre quer o melhor pra gente, né? Então, assim, tem muita gente que fala, ai, mas você é manicure. Cara, eu sou manicure, eu amo ser manicure, eu amo a minha profissão, sabe? Eu me sinto realizada com essa profissão. Tem gente que nos diminui muito com essa profissão, mas assim, eu tô realizada, sabe? Tudo que eu conquistei até hoje foi com a minha profissão, foi com o meu trabalho, sabe? Tudo que o meu marido conquistou até hoje foi com o trabalho dele. Hoje ele tá começando na barbearia, mas assim, eu não posso reclamar, porque ele é o meu parceiro de vida mesmo. Além do meu marido, ele é muito amigo, muito companheiro, muito parceiro, porque assim, tudo ele topa, sabe? Um exemplo que eu vou falar pra vocês, ele tava precisando de uma cadeira de barbeiro, na época, o ano passado. Ele precisava de uma cadeira de barbeiro, que a cadeira que ele tava já tava quebrada, tinha quebrado, né? O pezinho da cadeira e tal, e ele, eu quero comprar uma cadeira de barbeiro e tudo mais tal. E aí a gente trabalhou dezembro, ele fez um dinheiro, daí ele falou assim, eu vou comprar a cadeira de barbeiro. E eu queria muito uma autoclave, né? Porque tinha só uma estufa e eu queria muito uma autoclave. Falei, meu Deus, eu quero tanto uma autoclave, prepara uma autoclave pra mim. E eu sou a louca do LX, tipo, nossa, eu amo o LX. Eu entrei no LX e eu falei, não, vou lá ver no LX o que tem. E eu tava na praia ainda na época, em Ubatuba. Cheguei, eu vi lá uma autoclave vendendo. Super nova, tal. Na época eu não lembro muito bem o valor. Eu só sei que... Eu não lembro muito o valor que ela era, mas o cara tava vendendo por R$1.200.
eu entrei no Mercado Livre, mostrei pra ele e tal. E mesmo sem ele entender o que era uma autoclave, porque, tipo, a gente não tinha noção, ele não tinha noção, eu já sabia, né? Ele, mas pra que isso? Você já tem a estufa. Eu, não, é pra isso, isso e isso, mas garantido pro cliente e tudo mais. Ele, não, então vai lá e compra. Ele falou, eu falei, mas e sua cadeira? Ele falou, não, deixa que a cadeira eu compro depois. E ele foi, sabe, eu fui, comprei autoclave. Então, assim, nossa, ele é muito parceiro, graças a Deus. Então, assim, e aí eu fui e a gente sempre tenta investir o melhor pro cliente, né? Eu gosto muito do que eu faço, muito mesmo do que eu faço. Eu não me vejo em outra profissão, não me vejo trabalhando em outra coisa. Não sei os planos de Deus pra minha vida amanhã, né? Somente Deus sabe. Então, assim, enquanto eu estiver aqui nessa profissão, eu vou continuar fazendo o meu melhor. Eu falo enquanto eu estiver, porque é que eu te falei, eu não sei o que Deus quer pra minha vida, mas eu quero ficar a eternidade trabalhando com isso, porque é o que eu gosto, é o que eu amo. Eu amo fazer unha, eu amo atender o cliente, eu amo contato com o cliente, né? Então, assim, é muito bom, né, você poder oferecer, melhorar a autoestima da pessoa, porque não é só fazer unha, né? Você mexe com a autoestima da cliente, né? Tem gente aqui que chega com a unha super ruída e, eu nunca fiz francesinha, e você vai e faz uma francesinha e a cliente, nossa, sai realizada. Isso é muito bom e é gratificante pra gente mesmo, né? Então, assim, sempre foi assim, é o que eu falo pra vocês, não desista, sabe? Deus sempre tem o melhor pra gente. Creia que Deus sempre tem o melhor pra gente, sabe? Não desista dos seus sonhos, não desista. Se você tem vontade de ter seu próprio negócio, trabalhe e tenha o seu próprio negócio. Você consegue, sabe? Eu nunca, é que nem eu falei pra vocês, eu nunca me via, né? Aqui, eu nunca me via. Olha, gente, é pequeno, sabe? É um espaço simples, mas é meu, eu trabalho pra mim. Então eu já tô feliz, eu tô satisfeita por isso. Claro que eu quero crescer, sabe? Eu quero evoluir, eu quero expandir. E isso eu também entrego nas mãos de Deus. Se for da vontade dele, amém. Se for só pra mim ficar aqui, amém. Eu já estou satisfeita com o que eu tenho. A gente sempre quer mais, mas eu tô feliz, eu tô satisfeita aqui. Então, assim, busque sempre o melhor. Faça sempre o melhor pra sua cliente, tá? Uma das coisas, assim, gente, que eu sou um pouco, né, chata, em questão de horário. Nossa, eu acho que o meu compromisso com o cliente é aquele horário, né? Então, assim, eu não sei o compromisso que minha cliente tem depois. Então, o que eu priorizo muito é o horário, né? Eu não gosto de pisar na bola com o cliente. E, assim, uma das minhas maiores frustrações era quando a cliente quebrava uma unha, quando a cliente chegava aqui e falava, eu tava dormindo e eu acordei sem a unha e quebrou. E naquela época eu ainda acreditava. Tipo, eu caía naquela e eu falava, nossa, meu Deus, como tal? E eu ia lá e chorava com meu marido. Eu falava, não, eu vou desistir, porque a cliente quebrou do nada e não sei o quê. E depois, quando você vai pegando experiência, você vai vendo que não é aquilo. Realmente, às vezes é má preparação do produto, só que assim, você tem que, não tô desacreditando da cliente. Hoje, eu trabalhando, tendo mais experiência com isso, a gente sabe que não é assim, né? Não é do nada que acontece. Então, assim, não se frustre, isso vai acontecer, isso pode acontecer. O alongamento, ele não é um ferro, não é uma coisa permanente, sabe? Não é uma coisa que nunca mais vai sair, que nunca pode quebrar. Não, ele é frágil, assim também como a unha natural. Ele é resistente, tem a sua resistência, muito mais do que uma unha natural. Porém, ele também tem sua fragilidade, sabe? Então, assim, se a cliente chegar... eu já tive problema, né, com o cliente, já tive problema com outros profissionais, porque, assim, eu acho que nessa área a gente tem que... Profissional, a gente tem que se unir, né? A gente tem que ser mais unida, a gente tem que trocar, sabe, experiência. Você usa esse produto? Gostei desse produto. Usa esse produto que é bom. Sabe, eu acho que falta isso.
no nosso mercado, assim, na nossa área. Porque hoje em dia, uma querendo disputar com a outra, gente, tem cliente demais, sabe? Tem cliente demais pra muita gente, pra muita profissional. Olha, sabe, não é cliente só em Jundiaí, é cliente na região toda e você tem que conquistar, você tem que fazer a sua clientela, fazer o seu e, sabe, eu acho assim que essa área, esse espaço, ele é bom pra todo mundo, né? Assim como tem profissional pra todo mundo, assim como tem cliente pra todo mundo, tem vários profissionais pra cada cliente. Tem cliente que vem aqui, pode gostar do meu trabalho, mas não se identificar comigo, ou gostar de mim e não se identificar com o meu trabalho. E assim por diante, vai ser assim, sabe? Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, que o cliente, ele é livre para ir aonde ele quiser. Se ele quiser continuar com você, ou se ele quiser ir com outra profissional, ele é livre para ele ir aonde quiser, entendeu? E você tem que fazer o seu melhor, você tem que dar o seu melhor, entendeu? Mas, se nem Jesus agradou a todos, infelizmente a gente também é impossível agradar. Porém, a gente sempre tem que continuar, né? Na luta, eu falo que é matando um leão por dia, né? A gente ama o que a gente faz, porém é muito desgastante também, sabe? E a gente sempre tem que dar o nosso melhor. Se você entrar nessa profissão, estuda, pratica, corra atrás, sabe? Não treine só no cliente, né? Não pratique só no cliente. Não, pratica no... Tem 2, 3 horinhas ali de boa, vou praticar, sabe? Chama uma modelo, uma amiga, uma vizinha e vai e continua, porque quanto mais você se dedicar, mais praticar, melhor você vai ficar, sabe? Às vezes você vem e faz um curso, né? Faz um curso com uma pessoa, pega uma técnica ali, pega uma técnica lá, outra técnica aqui, outra técnica lá, e junta tudo numa só, deu. Acabou. Você vai pegar o seu jeito de fazer, você vai ter a sua técnica, você vai ter a sua experiência. Então, assim, curso não é um gasto, é um investimento, entendeu? E assim, não é com uma profissional só que você tem que fazer curso, são com várias profissionais. Porque cada uma tem a sua técnica, cada uma tem o seu jeito, cada uma tem, né, a sua história e o seu incentivo. Então, assim, invista. Vale a pena? Vale a pena. Vale muito a pena. Se você realmente gosta, vale a pena. Mas, assim, entra com amor. Entra, não, eu gosto e eu quero. Porque não adianta você entrar nessa profissão, porque tem muita gente, assim, que senta aqui mesmo, na cadeira. Eu vou fazer o curso porque, eu vejo que você tá ganhando bem. Eu vejo que você tá não sei o quê. E assim, as pessoas se esquecem, sabe? Que tipo assim, não é só ganhar bem. Você tem que gostar. Se você não gostar do que você faz, infelizmente, aquilo ali é o seu nome, entendeu? Eu fiz na fulana tal, não gostei por causa disso, né? É que nem eu te falei, a gente nunca vai agradar ninguém, é todo mundo, né? A gente tenta, a gente faz o nosso melhor, mas sempre vai ter, você tem que ter na sua cabeça que sempre vai ter uma outra profissional que vai agradar mais, né? Ou sempre vai ter uma profissional que vai agradar menos e você vai agradar mais e vice-versa. Enfim, não desista, tá? Não desista dos seus sonhos, não desista, continua, persista, insista. Deus vai te capacitar, confia e entrega para Deus. Porque ele é o que pode, ele vai fazer o melhor, não só no mundo das unhas, tá, gente? Em qualquer área da sua vida, entrega nas mãos de Deus e ele vai fazer o melhor pra você. E eu desejo toda sorte do mundo, toda bênção de Deus na vida de vocês. E eu espero poder ajudar vocês com as minhas dicas, né, com os meus testemunhos, porque logo mais vem muito mais testemunho da minha vida. Em outro vídeo eu vou contar muito mais detalhado, muita coisa. Então, assim, eu espero de coração poder ajudar vocês. Se vocês quiserem dicas de alguma coisa, postem no comentário, curta, tá bom? Me siga no Instagram também, que lá eu posto mais sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, posto fotos dos meus trabalhos também. E Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo.